Meus queridos irmãos, irmãs, queridas crianças, sexta-feira santa, 3 horas da tarde, a hora do sacrifício de Jesus, a hora de Jesus. Essa expressão, a hora de Jesus, o momento em que Ele dá a vida para nos salvar. Nós costumamos dizer, ainda não chegou a sua hora. Quando é que chegará a minha hora? Quando a gente fala em hora nesse sentido, nós estamos pensando na morte. Nosso povo diz também, ninguém morre antes da hora. Infelizmente, Jesus morreu antes da hora, por conta da injustiça, por conta da violência, como nós ouvimos. E muitos irmãos e irmãs hoje ainda morrem antes da hora, também por conta da injustiça, da violência, de tantos fatores. Quantas mortes poderiam ser evitadas? Vejam, no ano passado, mais de 50 mil homicídios no Brasil. E quantas pessoas morreram por uma alimentação inadequada, por falta de saneamento básico, por conta da injustiça social, por falta de atendimento médico, pessoas que morreram antes da hora, por causas evitadas. Então, nesse momento, olhando para a hora de Jesus, a hora de sua paixão, nós podemos pensar na hora de tantos irmãos que morreram antes da hora. E podemos também pensar na nossa hora. Ninguém sabe quando. Mas um dia nós também vamos ter que passar pela experiência da morte. Como chamava São Francisco, da irmã morte. Não sabemos quando. Por isso, olhar para Jesus nessa hora santa, nós podemos também pensar na nossa morte e agradecer a Jesus, porque foi pela sua morte que a nossa morte foi vencida. Pela morte de cruz, Jesus abriu para nós as portas da vida eterna. A morte foi vencida, não foi eliminada, porque todos nós vamos ter que passar pela experiência da morte. Somos mortais. Mas a novidade é que a morte agora não tem mais a última palavra. A última palavra da vida é da ressurreição, é do sepulcro vazio. Então é na hora de Jesus, nas 3 horas da tarde da sexta-feira santa, que nós encontramos um sentido para a nossa hora, que um dia virá. Que um dia virá. Já dizia Rubem Alves, quem encontra um sentido para a morte, encontrará também um sentido para a vida. Quem sabe pela fé que a morte não tem mais a última palavra, e que nós fomos feitos para o Pai, e que a nossa morada definitiva não é o túmulo, não é o cemitério, mas é a casa do Pai. Quem pela fé sabe disso, encontra um sentido mais profundo para a sua vida terrena. Procura viver melhor, procura fazer o bem. Então, encontrar um sentido para a morte significa encontrar um sentido para a vida. E aí nós podemos nos perguntar, se Jesus com a sua morte nos libertou da condenação e da morte eterna, por que nós temos que morrer ainda? É uma pergunta que a gente poderia colocar. Por que nós temos que passar pela morte, se Jesus já passou pela morte e nos salvou? A melhor resposta que eu encontrei foi dada por Cardeal Martini, num retiro em Roma,
no qual eu tive o prazer de participar, ele dizia assim: se nós não passássemos pela experiência da morte, dificilmente, nós nos abandonaríamos totalmente nas mãos de Deus. É só naquele momento da morte, que ninguém aqui passou ainda, que nós seremos capazes do abandono total nas mãos de Deus. Antes disso, a gente sempre procura ajuda aqui e ali, uma saída aqui ou ali. Mas é naquele momento derradeiro que nós entregamos totalmente a Deus na nossa vida. E nós confiamos totalmente em sua misericórdia. Então vejam quanta riqueza nessa expressão. Estamos celebrando a morte de Jesus, nós, mas já com um olhar fixo na vigília pascal amanhã à noite, e com um olhar fixo no sepulcro vazio, no domingo de Páscoa. Então, nesse sentido, celebrar a morte de Jesus fica até mais fácil. Mas imaginem os discípulos diante dessa cena que nós ouvimos. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas para aqueles que estavam ali, certamente apareceu o sentimento de fracasso, de derrota, tudo acabou. Então nós temos o privilégio, gente, de celebrar a Sexta-feira Santa com o olhar na Páscoa e saber que depois da cruz vem a ressurreição. Mas os discípulos, ainda que foram instruídos por Jesus, na hora não souberam entender. Tanto é que Jesus morreu praticamente sozinho, com João, evangelista, um discípulo amado, e com 3 mulheres. E que, segundo o texto, estavam todos em pé. E dentre elas, Maria, a mãe de Jesus, a Senhora das Dores. Hoje pela manhã tivemos a procissão do encontro, a Senhora das Dores com Jesus dos Passos. E agora, o evangelista diz que Maria estava ali, em pé, apesar da dor imensa, acompanhando Jesus, presenciando a morte de Jesus, e mais, recebendo depois Jesus em seus braços já sem vida. Então vejam, naquele momento, para aqueles que lá estavam, certamente foi um momento muito dramático e difícil, mas para nós, essa hora de Jesus é celebrada cheia de esperança, de alegria, porque sabemos que depois da cruz vem a ressurreição. E por isso, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesta hora santa para agradecer a Jesus a vida doada por nós, a salvação realizada com sangue derramado, com vida doada. Não existe amor maior do que dar a vida por nós. E vejam, já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, falava do servo sofredor, o servo obediente a Deus, que de tanto sofrer estava até desfigurado, perdeu até a aparência humana. Mas o profeta diz: aquele servo estava carregando sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele queria nos salvar. Então vejam, nós temos um Deus que é Jesus Cristo, que carrega sobre si as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas enfermidades. O servo sofredor da primeira leitura do Antigo Testamento é a prefiguração do que foi Jesus. Jesus realiza essa missão do Pai, de salvar a humanidade.
Da segunda leitura, uma das páginas mais belas também, da carta aos Hebreus, a segunda leitura diz que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, um sumo sacerdote que sofreu por nós, que passou pela dor e que, portanto, é capaz de entender as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que página linda é essa! Às vezes é fácil a gente consolar alguém, dar uma palavra, mas nós não estamos passando por aquela dor. Só quem passa pela dor sabe o que é a dor. Já com Deus, quando nós rezamos, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos de alguém que assumiu a nossa carne, que passou pela experiência da dor, do sofrimento, da morte, e que, portanto, é um Deus que é capaz de nos entender. Como é bom saber que temos um Deus que é capaz de nos entender, ainda que ninguém nos entenda. Jesus nos entende, porque Ele assumiu a nossa condição. Como é bom ter um Deus tão próximo de nós. O nosso Deus não é um Deus distante, mas um Deus próximo, capaz de nos entender, seja qual for a situação que cada um agora esteja passando. Situação de dor, de cruz, de alegria, de fracasso, de vitória. É um Deus que nos entende. E hoje é o dia oportuno para que possamos unir as nossas cruzes à cruz de Cristo. E eu usei uma expressão, as nossas cruzes, porque eu tenho certeza que todos nós temos mais que uma. É uma. As. Então, nessa hora santa é hora de unir as nossas cruzes. As nossas cruzes. Vamos unir a nossa cruz à cruz de Cristo, de tal modo que fica mais leve a vida, de tal modo que podemos enfrentar sem sofrer muito. Sem sofrer é impossível, mas sem sofrer muito. Quando nós unimos as nossas cruzes à cruz de Cristo, as nossas dores, os nossos sofrimentos também colaboram com Cristo na obra da salvação. A nossa dor também é salvadora. Assim como a dor de Cristo foi salvadora, a nossa dor também, unida à cruz de Cristo e vivenciada com fé, pode ser sinal de salvação para alguém, para a sua família, para alguém necessitado. Não é que Deus queira o sofrimento, mas o sofrimento pode ser meio de salvação e de santificação. Bom, o Evangelho, o relato da paixão de Jesus, Jesus cumpre o projeto do Pai até o fim. Nós podemos acompanhar como foi esse julgamento de Jesus, o sofrimento, a injustiça, a incompreensão, mas Jesus é rei, e morreu como rei, o rei dos judeus, o nosso rei e salvador. Embora tenha sido trocado por Barrabás, Jesus continua rei, e vai até o fim, cumpre a sua missão de salvar a humanidade. Então nós queremos nessa hora agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós, pedir a Jesus a graça de entendermos um pouco mais e aceitarmos um pouco mais a morte. Não é fácil. Vamos pedir nessa hora santa também que o Senhor nos acompanhe na nossa hora, Ele e Maria, nossa mãe. Vamos pedir nessa hora santa para que tenhamos um mundo melhor, sem o tráfico humano, sem violência, sem injustiça, para que muitas pessoas deixem de morrer antes da hora, e que a gente se prepare bem nessa vida para a nossa hora,
E a gente se prepara fazendo bem, seguindo o Mestre no amor, se colocando a serviço da vida, lavando os pés. Cada um tem algo a oferecer para colaborar com Jesus na obra da salvação. E termino com uma frase de João Sobrino, que resume tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós estamos celebrando. João Sobrino diz assim: sem a cruz, o poder de Jesus não seria amor. Ontem no Lava-Pés, Jesus mostrou que o seu poder é amor, é serviço, é doação. Então ele diz assim: sem a cruz, o poder de Jesus não seria amor, seria qualquer poder humano. Mas ele completa: sem a ressurreição, o amor não seria poder. Ou seja, a ressurreição de Cristo confirma que o amor tem poder. Então vamos apostar no amor, mesmo diante da injustiça que Jesus sofreu, de sua morte violenta. O Pai o ressuscitou, da cruz veio a ressurreição, e a ressurreição confirma que de fato o amor tem poder de transformar a nossa vida e de transformar a nossa sociedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.